Paz, irmãos. Paz, igreja. Glória a Deus. Eu quero aproveitar que vocês estão de pé. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. O capítulo é o 4. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Capítulo 4, verso de número 1, diz assim: Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, uma vez mais oro. Oração para nós, Senhor, é como um alimento diário, um alimento necessário para a nossa vida cotidiana. Oramos uma vez mais, e essa oração é específica, e é um pedido que sempre faço diante do Senhor. Fala conosco nessa manhã. Viemos para este lugar porque tínhamos a certeza de que o Senhor estaria aqui e nos responderia segundo as necessidades do nosso coração. Oro a Ti, Senhor, e te peço, em o nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco. Amém, amém, amém. Pode sentar, queridos, em o nome de Jesus. Essas duas cartas que Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, ela está repleta de orientações, direcionamento para a vida de todos aqueles que estão agora andando em novidade de vida, andando agora em um novo direcionamento, em uma nova visão, em um novo plano. E eu observando nesse escrito de Paulo, falando que nós somos, ou nós temos tesouros dentro de nós, eu estava analisando, e o capítulo de número 4 da primeira carta, Paulo faz uma reflexão, mostrando que assemelha-se muito o que ele falava lá e o que ele falava no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, porque a exigência é a mesma. Fala para o irmão do lado aí: há um tesouro dentro de você que o mundo precisa conhecer. Há tesouros dentro de nós que eles precisam ser revelados através da nossa vida, através do nosso comportamento, através dessa nova intimidade que temos. Esse tesouro que está dentro de nós, ele precisa ser exposto, ele precisa ser revelado.
ele precisa que as pessoas lá de fora notem isto que nós carregamos, que nós temos na nossa vida cotidiana. E a primeira carta, o verso 1 diz que os homens, olha só, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que os homens lá fora, eles entendam que nós temos uma chamada específica, que nós temos de Deus uma ordem para pregarmos o evangelho verdadeiro, transformador, modificador, resgatador, restaurador. Um evangelho de poder, um evangelho de autoridade. Esse texto que nos faz refletir muito, nos faz refletir. Será que nós temos mesmo carregado esse tesouro dentro de nós? Será que as pessoas lá fora têm notado realmente esse tesouro que nós carregamos agora? Será que somos vasos que o Senhor faz referência aqui? Será que nós somos esses vasos? Será que esse tesouro escondido em nós tem provocado alguma mudança na nossa vida e na vida de outras pessoas? Será que esse novo tesouro, esse tesouro que Deus plantou dentro de nós, tem feito as pessoas notar a diferença do nosso coração, do nosso comportamento, das nossas atitudes? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui nesta manhã é que o que os homens esperam de nós? O que os homens estão esperando de nós lá fora? O pastor Rafa, durante esses dias, nessas idas e vindas desafiadoras, porque é andar no meio da tormenta, né? Às vezes estão em lugares que até é difícil de transitar, difícil de passar, devido à tragédia do momento, a catástrofe que veio sobre a nação de Israel, a nação de Portugal, em várias áreas diferentes, e eles atravessando, e eu não pude estar lá, pude ajudar aqui, colocar o material no carro para eles irem servir, mas isso aí mostra um comportamento diferente de outrora que tínhamos, porque no carro que o pastor Rafa estava indo outras pessoas que outrora não conhecia este evangelho de mudanças, este evangelho de socorro, este evangelho que leva não só agora os pés, mas leva as mãos para servir. E esse momento ele é impactante, porque a igreja está em movimento, a igreja está em ação. Uns trabalham aqui, outros doam, outros oram, outros abraçam os que estão machucados por causa da tragédia. Isso é o evangelho. Isso é fazer com que essa glória de Cristo esteja resplandecendo em nós. O brilho do nosso rosto, que brilha o rosto de Jesus em nós, as pessoas estão vendo, mesmo às vezes não nos ouvindo, mas estão vendo. Então, o que os homens esperam de nós? Essa primeira carta de Paulo, no verso de número 1, diz que eles olham para nós e vê que nós somos despenseiros da graça de Deus. O que é um despenseiro? É aquele que tem acesso à despensa, tem acesso ao lugar onde os alimentos estão guardados e de onde serão recolhidos para ser servidos. Que todos possam confiar na nossa chamada, a ponto de esperar de nós uma resposta necessária para as indagações deste momento,
Às vezes as pessoas podem até não nos ouvir, como eu já falei, mas vão ver as nossas atitudes, vão ver o que nós estamos tentando fazer, porque na verdade outrora não fazíamos. Na verdade, essa despensa nada mais é que nossa busca diária em ter Deus como nossa direção e direção para outras pessoas. Essa dispensa, este lugar de busca, nada mais é do que isto: nós estarmos dependendo de Deus, orando a Deus, buscando a Deus, para que em algo possamos ser usados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para o irmão do lado: e Deus quer te usar como socorro neste momento de aflição. Ele quer te usar como socorro. Às vezes você escapou desse vendaval, desse vento, mas outras pessoas foram atingidas. Você viu como o seu vizinho está? Você já chegou e disse: vizinho, está tudo bem com você? Você já chegou no vizinho da frente, no vizinho de trás, no vizinho que mora acima e procurou: está tudo bem com o senhor? Lá em casa está tudo bem, mas o senhor está bem? Às vezes ele não conseguiu sair de casa para ir para o trabalho, porque houve uma enchente na região que ele trabalhava e ele está em casa trancado. Às vezes faltando alimento, e você tem o alimento lá na sua casa. Às vezes ele não tem a energia, às vezes ele não tem o gás para ele fazer a comida dele, mas você pode ir lá e dizer: está tudo bem? Estou sem gás, faz a comida lá em casa. Você quer que eu faça para você o arroz e levo para você na sua casa? É isso que eles estão esperando de nós. As pessoas lá fora estão esperando de nós, porque nós somos esses despenseiros. Nós temos a palavra onde nós buscamos. Há um texto na Bíblia que diz que os homens dessa terra, eles não têm a esperança que nós temos. Eles não têm onde esperar. Quando acontece um movimento desse, uma tragédia dessa, eles não têm quem esperar. Eles olham para o governo, eles olham para o caixa da região. Será que eles vão poder servir a gente alguma coisa? Eles não têm a esperança de orar, de buscar. Ontem a minha esposa fez um videozinho da janela da nossa casa. As ondas estão super altas ali na frente. As ondas das águas em vários lugares dessa cidade têm invadido regiões, territórios. Então Deus quer que você busque, Deus quer que você se posicione. E aqui eu vou expor 3 pontos básicos para que o nosso coração esteja buscando, esteja de prontidão nesse direcionamento, para que o Senhor nos ouça nesse tempo de aflição, porque eles estão esperando em nós. Primeira coisa, busque a Deus em oração. Você precisa orar. Você precisa orar. Às vezes o temporal começa a cair, eu começo a orar. Eu achei até interessante que na primeira noite da tempestade, eu levantei, era 4 da manhã, e eu estou orando, andando dentro de casa orando, e dizendo: Deus, nos guarde aqui, mas guarde essa cidade do vento que está vindo, porque era para 5 horas da manhã o vento passar no meio da cidade. E eu levantei, estou orando, e aí de repente começou. Tem uns irmãos aqui que colocou pano na janela e ficou segurando a janela para a janela não cair dentro de casa. Teve irmãos dando testemunho de que foi terrível, e eu sei que foi terrível porque eu senti o vento chegando, e eu estou orando, andando assim, de roupão, dentro de casa com a touca na cabeça, tudo escuro, né? E eu orando, e a energia acabou, e de repente a minha filha entrou. A minha filha estava nessa noite em casa, e ela levantou para orar também. Quando ela topa comigo na porta,
ela levou o maior susto, porque ela não imaginava que eu estava ali já orando, glória a Deus. Ela tomou um susto: papai, o senhor está aqui? Eu falei: estou aqui, já estou aqui orando. E nós nos encontramos ali em oração. Nesse momento eu preciso orar, você precisa orar, a igreja precisa estar orando. E eu me lembro de um texto que está em Gênesis, capítulo de número 28, no verso 18, a Bíblia diz que Jacó, ele está em uma trajetória, indo na direção do seu irmão. Ele estava brigado com seu irmão, ele havia aplicado uma mentira sobre a vida do irmão, sobre a vida do pai, e Jacó está indo na direção de Esaú. E a Bíblia diz que ele, naquela trajetória, ele chega em um lugar, já está começando a escurecer, e ele entra em um propósito de descanso primeiro, depois ele entra num propósito de oração. A Bíblia diz que ele pega uma pedra, coloca aquela pedra como travesseiro. Irmã, imagina, a pessoa está tão cansada que pegar pedra para fazer travesseiro é uma loucura, né? Como você vai deitar numa pedra e dizer: opa, que travesseiro macio, né? Ele pega aquela pedra, deita sobre aquela pedra e ele dorme, e à noite ele tem um sonho, ele tem uma visão de anjos que subiam e de anjos que desciam naquele lugar. E a Bíblia diz que ele acorda assustado com aquela visão, e ali ele começa a orar e a fazer um pedido diante de Deus. Deus, o Senhor vai na minha frente, o Senhor vai direcionar a minha vida a partir de agora. Até então eu vivi uma vida de engano e de mentira, mas a partir de agora, direciona os meus caminhos, Senhor. E eu vou fazer um voto com o Senhor aqui agora. Pegou uma taça de óleo e derramou sobre aquela pedra e fez uma aliança com Deus naquele lugar. Quando nós estamos orando, queridos, a igreja do Senhor, quando ela está clamando, vocês não imaginam o poder e a autoridade que Deus está liberando sobre nós, sobre aquilo que estamos apresentando. E Jacó, naquele momento, ele ora e ele faz votos ao Senhor para que as coisas naquele lugar, naquele ambiente para onde ele estava, fossem transformados, e deu tudo certo. Quando eu olho para essa palavra que Deus me deu nessa manhã, segunda coisa eu pontuei aqui: primeiro, ora; segundo, busque a Deus também pesquisando. Pesquise. Às vezes nós olhamos alguns textos na Bíblia, por exemplo, quando Jesus entra em Jericó e aquele moço Bartimeu, filho de Timeu, está à beira do caminho. Ele começa a clamar a Jesus e a dizer palavras que até então Jesus não tinha ouvido. Jesus falou: esse cara me conhece, porque ele ouviu falar de mim, ele tem pesquisado acerca de mim, ele me conhece. E foi uma das razões do porquê que Jesus para ouvi-lo. E eu olho para um texto aqui de Jó, no capítulo 42, do verso 1 ao 6. Olha o que diz esse texto. Coloca para mim na tela aqui, por favor. Jó, ele começa aqui a fazer uma pesquisa. Do capítulo 39 até aqui, ele está fazendo uma pesquisa. Porque Jó até aqui conhecia a Deus em ouvir falar. Mas Jó entra aqui no modo profundo de busca de Deus, querendo agora não só ouvir histórias do Senhor, mas saber quem é realmente o Senhor. E o texto diz-nos aqui, de Jó, capítulo 42, do verso 1, aleluia, olha só: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso falarei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Ele está falando: não entendia, mas eu fui buscar. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás.
Pode ir passando. Com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora Jó está buscando com mais intensidade. Agora Jó está mergulhado para conhecer mais do Senhor. Aleluia. Ele diz: agora os meus olhos te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó mergulha para saber quem é Deus, para entender a Deus. Você olha no capítulo de número 39, Jó está fazendo um monte de questionamentos. No 40, Deus fala: Jó, vem até aqui, deixa eu te explicar. Aonde você estava quando eu criei o vento, quando eu criei as tempestades, quando eu criei o Beemute, um animal gigantesco daquela época? Aonde você estava, onde eu fiz as coisas acontecerem? Jó ficou calado diante do Senhor, e até que Jó começa a entender que Deus é infinitamente muito mais do que pedimos, do que pensamos, do que entendemos. Deus é muito maior. Aleluia. Então nós precisamos buscar a Deus em oração, buscar a Deus pesquisando, lendo a palavra, mergulhando na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, busque a Deus também jejuando. Você precisa sair do nível raso que você às vezes se encontra, para entender mais de Deus, para conhecer mais o Senhor. Ester capítulo 4, a Bíblia diz que Mardoqueu, seu tio, houve a sentença que foi determinada contra a nação de Israel, contra os hebreus, e a Bíblia diz que ele veste o pano de saco e vai para a porta, porque quem estava vestido de roupas de saco, roupas não podia entrar no palácio, e ele ficou na porta, e a Bíblia diz que ele estava ali, e notaram a presença dele, foram e falaram para Ester: Ester, seu tio está lá na porta, está vestido de pano de saco, está lá em choro, está lá em tremor, em temor. E ela procurou saber o que estava acontecendo, e ele falou: olha, foi uma sentença decretada contra nós, todos os hebreus vão morrer. Quem foi que liberou isso? E ele conta os fatos. E a Bíblia diz que Ester, ela sabia muito bem que na lei do seu tempo, ninguém entrava na presença do rei se não tivesse autorização do rei. E ela tinha mais de mês que ela não era chamada à presença do rei. E a Bíblia diz que Ester então decreta algo, falou: orem vocês lá, jejuem vocês lá, porque eu e as minhas meninas aqui, nós vamos entrar também em um propósito de jejum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, jejum, o que é isso, pastor? Tem gente aqui, quem sabe, não conhece o que é jejum. Jejum é abstinência de toda sorte de alimentos, é você se separar para Deus. Hernandes Dias Lopes diz que o jejum é a fome da sua alma por Deus. Quando você está em jejum, é a fome da sua alma por Deus. E ela decreta agora, diz: nós vamos ficar 3 dias em jejum, completos, buscando a Deus, e depois desse meu jejum, eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, não tem problema, morro, mas eu vou entrar na presença do rei. E a Bíblia diz que elas entram no propósito de jejum, e toda a nação de Israel entra no propósito de jejum. E eu te chamo nesta manhã aqui, nesta manhã, atenção, para que você também se volte para jejuns a Deus, para que Deus continue nos abençoando e abençoando a vida desse povo que está aqui nessa cidade, nessa nação, neste continente, para a glória de Deus. Comece a jejuar, comece a fazer propósitos.
pessoais. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Você e Deus, Deus e você. E você vai ver a resposta de Deus na sua vida. E Esther entra num propósito de jejum pesado. Mulheres jejuando, crianças jejuando, homens jejuando, jovens jejuando, adolescentes jejuando, velhos jejuando, todo mundo no propósito de jejuns, para que Deus trouxesse resposta, e Deus respondeu. Fala para o irmão do lado: todo jejum ou sacrifício que você faz para Deus, haverá resposta de Deus. Irmãos, eu creio muito quando eu estou em um propósito com o Senhor. Esses dias nós tínhamos uma situação para resolver, e Deus falou assim: 10 dias antes dessa situação, entra num propósito. Eu entrei 10 dias antes, e a minha oração, quando eu estava no meu secreto, era: Deus, que o Senhor pise antes de mim, quando eu for resolver essa causa, que o Senhor vai na minha frente, mande um anjo teu para ir à frente. E eu estou orando, quando faltava um dia para o jejum terminar, no outro dia era a causa. Sabe qual foi esse dia, irmão? Foi no dia 28 desse mês. Eu não estou falando que Deus fez o que fez porque eu orei e jejuei, mas eu jejuei até o dia 28, e veio um vento do mar, entrou na Figueira da Foz, brrr, entrou em Soure, brrr, entrou em Leiria, brrr. 3 regiões mais afetadas foram essas 3 regiões. 2 tribunais onde eu tinha que ir para resolver uma situação eram Figueira da Foz e Soure. Os 2 lugares onde o Senhor fez isso aqui. Não estou falando que... Mas eu entendi no mundo espiritual. Falei: Deus, o Senhor é poderoso mesmo. Eu senti que Deus foi na frente, e Deus mostrou a sua mão. Deus faz isso quando nós estamos nos voltando para um propósito sério diante da sua presença. Hoje é dia de entrar na despensa de Deus. Fala para o irmão do lado: hoje é dia de você entrar na despensa de Deus. Você pegar o que é necessário, porque essa geração precisa que você se ocupe nisto, porque ela está esperando isso de você. As pessoas não olham para você como olham para qualquer outra pessoa. Elas olham para você e dizem: você é crente, você tem coisas que eu não tenho, você possui coisas que eu não possuo. Não adianta, irmãos. Tem pessoas que, quando você vai pregar, eles falam assim: ah, você pensa que você é melhor do que eu? Não é a gente que fala, são as pessoas que falam isso para a gente, porque elas sabem que é verdade. Porque dentro de todo homem tem um Espírito de Deus, dentro do homem tem uma alma, que Deus se revela pela natureza, pelo vento, pelas coisas, mostrando que nós temos algo diferente em nós. Segundo ponto, eu vou correr aqui para me terminar dentro do horário. Nosso ministério não pode ficar escondido. O nosso ministério não pode ficar escondido. Nosso ministério tem que ser revelado. As pessoas têm que conhecer o nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, verso de número 1 da segunda carta de Paulo. O texto diz: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Deus está falando: você tem um ministério,
E se você tem esse ministério, não desfaleça. Sabe o que é esse desfalecer? Não desanime, não desista. Esse ministério, ele tem que ser visto, ele tem que ser notado, ele tem que ser percebido. Por causa do erro de muitos, o evangelho estava se perdendo, mas o conselho de Paulo era: não pregue um evangelho falso, não falsifique a palavra de Deus. Verso de número 2 do capítulo 4. O verso de número 2, olha só: antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Que o evangelho que você pregue, ele não seja um evangelho falso, mas seja um evangelho verdadeiro e autêntico para a glória de Deus. É o que eles esperam de nós, é que o povo lá fora espera de nós. Muitos estão usando da má fé, usando o evangelho para levantar lucros para si mesmos. A gente conhece, irmão, eu conheço, eu viajo muito, eu conheço muitos pregadores, falsificadores do evangelho, que estão pregando para simplesmente enriquecer-se a si mesmo. Eu conheço muitos organizadores de eventos, que organizam eventos fazendo caixa para si mesmos. Mas você tem o evangelho genuíno, você não precisa fazer isso. Paulo está falando aqui: não pregue um evangelho falsificado, um evangelho de engano, mas um evangelho verdadeiro. O povo está cansado de um evangelho de barganha e de negociações. O ministério nos foi dado para que os homens sejam livres, pois existe um Deus deste século, cegando as pessoas da verdade. Olha só, o verso 3 e o verso 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há um príncipe neste século, há um principado que está agindo na mente de pessoas, cegando eles da verdadeira palavra de Deus. Por quê? Está profetizado para esse tempo, que a nossa pregação não seja sobre nós, mas sobre Cristo, para que eles sejam livres. Que a nossa pregação mostre Jesus, que a nossa pregação mostre o que Jesus é capaz de fazer na vida das pessoas, e não um evangelho que retrata sobre nós. Eu conheço muitos pregadores que as suas mensagens falam mais de si mesmo do que de Cristo. A sua pregação fala mais do que eles realizam ou do que eles fazem, do que de Cristo, do que da cruz de Cristo. O nosso evangelho que nós pregamos aqui nessa igreja é revelando que o Cristo que nós conhecemos, aleluia, esse Cristo, ele ainda transforma, ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda tira o homem lá do lixo do monturo, ele ainda levanta o pequeno e faz grande, ele ainda levanta você, aleluia, e te põe para sentar junto de príncipes. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Este é o evangelho que nós pregamos. Terceiro ponto, e eu termino aqui: a luz do evangelho em nós precisa ser visto pelos homens. Verso de número 6, olha só: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Quem é que estava em trevas, irmãos? Nós.
Para poucos aqui que nasceram num berço cristão, a maioria de nós nascemos em um berço onde não conhecemos a Deus, estávamos em trevas. Quem aqui que nasceu num berço cristão? Já nasceu papai crente, mamãe crente, só que filho de crente não é crente. Você tem que chegar na fase de 12, 13 anos e você precisa decidir a sua vida. Vi à frente, pastor, eu quero hoje aceitar Jesus. Pô, mas você não é filho do irmão fulano de tal? Sou, mas eu decido a minha salvação e aceitar Jesus. Meus filhos, todos eles, 12, 13 anos, veio à frente, aceitou Jesus, decidiu se batizar, hoje estão na presença de Deus. Mas tem muita gente, eu já sou crente, já nasci na fé, o dia que vinha o toque da última trombeta, estou salvo. Não, você precisa tomar decisões. Então nós estávamos em trevas, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse mesmo Deus. Olha só, Paulo nos recomenda aqui que essa luz brilhe mais forte que as mentiras que falam de nós. Paulo está dizendo que esta glória agora revelada a você, esta glória agora que você conheceu no dia que você se encontrou com Jesus, ela brilhe mais forte do que as mentiras que falam lá fora acerca de você. Porque quem não te conhece te ataca. Quem não te conhece fala o que os outros estão falando. É só propagadores de mensagens que ouviu de outros. Mas que quando elas olharem e vai dizer, não é o que estavam falando, não é o que disseram. Aleluia. Quantas pessoas já chegaram em mim e falaram, pastor, nossa, mas eu olhava para o senhor, pensava que o senhor era bravo, que o senhor era isso, e eu vejo que o senhor não é isso. Falaram que o senhor, falaram, mas o senhor não é isto. Então que a glória de Deus que está em você brilhe mais forte do que o que falam de você. Que aquilo que pregamos ilumine o entendimento daqueles que ficaram cegos por causa das mentiras de Satanás. Quantos aqui, irmãos, era como eu tinha ódio de igreja, joguei pedra em cima de igreja muitas vezes. Eu não gostava de pastores, não gostava de crentes. Eu não tinha amigos crentes. O dia que eu descobri um amigo crente no meu hall de amizade no futebol, eu falei, você é crente? O técnico do meu time disse que era crente. O dia que eu me converti, fui lá no vestiário para falar para eles que eu não ia mais jogar bola. O técnico falou, não, João Bosco, eu sou crente também. Eu falei, você é crente? Você que paga a cervejada para nós todo final de semana aí, você que tem um amante que vem na beira do campo para estar com você é crente? Que evangelho que ele mostrou para mim antes que eu me convertesse? Nenhum evangelho. No dia que eu me converti de verdade, e eu fui lá e falei para os meus amigos que a partir daquele dia eu não voltava ali mais para jogar futebol, e eu não estaria ali mais para me envolver com aquilo que estava me envolvendo longe de Deus, ele se declarou e todo mundo ficou assustado. E anos depois, muitos anos, eu fui na prefeitura da minha cidade, onde eu nasci no evangelho. Cheguei lá, ele era secretário do governo, e ele João Bosco, como Deus mudou você? Eu falei, porque o evangelho que eu aceitei é o evangelho que muda ainda pessoas. E ele permanece o mesmo cara, envolvido com muitas mulheres, envolvido com muitos problemas. E eu vou terminando aqui a minha mensagem. Que aquilo que pregamos ilumine o entendimento daqueles que foram cegos pelas mentiras de Satanás. Fomos iluminados pela palavra
que nos foi pregada. Precisamos voltar a pregar com mais autoridade. O que vai nos dar mais autoridade quando pregarmos? Jejum, oração, intimidade com Deus. Não haverá autoridade naquilo que pregamos se nós não tivermos um envolvimento com o Deus da palavra, com o Deus que nós conhecemos na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo aqui que está faltando mais em nós, é a autoridade para essa geração ser iluminada pela luz do Evangelho de Cristo. Chega, irmão, chega de subir no altar sem essa consciência. Antigamente, a gente não pode ficar só no antigamente. A gente não pode ficar no passado das nossas vidas com Deus. Nós temos que ter o hoje. Faça um teste. Não, hoje eu vou cantar em jejum. Hoje eu vou cantar com mais oração. Hoje eu vou pregar com mais jejum. Hoje eu vou pregar com mais oração. Veja o quanto que o seu evangelho que você está pregando, ele vai ganhar vida. Ele vai ganhar autoridade, ele vai ganhar poder, ele vai ganhar unção, ele vai ganhar a aprovação de Deus. Vamos ficar de pé? O que está faltando no nosso evangelho é mais autoridade, para que vidas sejam transformadas, queridos. Esse tesouro está em nós. Somos vaso de barro e existe um tesouro dentro de nós. Existe um tesouro dentro de você. Existe uma autoridade dentro de você. Existe poder de Deus em você. Mas você não pode bloquear isso. Você não pode bloquear isso. Você está bloqueando o que Deus colocou dentro de você, deixando de buscá-lo mais, deixando de se envolver mais com Ele. Teve um congresso no Goiás, convidaram um pregador muito conhecido. O cara conhecia a Bíblia assim, para lá, para cá, de lá para cá, da frente para trás, de trás para frente. O cara era um mestre na palavra, e o cara pregou o Salmo de número 23. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. E o cara foi e falou porque que Davi escreveu aquele salmo, e falou porque Davi naquele momento cantou aquela canção, e falou porque o sol estava de cá e não de cá, e falou das águas tranquilas, porque que as águas eram tranquilas, porque que as ovelhas deitavam na beira daquelas águas, e porque o cara falou detalhes e detalhes e detalhes. Eu falo assim, ele terminou a mensagem, todo mundo aplaudiu. Aí tinha um irmãozinho, irmão José, que só conseguia ir no domingo no culto. O pastor falou assim: irmãos, a gente não pode deixar de ouvir o irmão José, ele só consegue vir hoje, é o último dia da festa. Ele chegou agora, a mensagem já estava terminando. Ele chegou agora, porque ele mora longe, ele mora 40 e tal quilômetros daqui. Vamos ouvir uma saudação pelo irmão José? E o irmão José pegou o microfone, não sabia que o pregador tinha falado no Salmo 23. Ele falou: irmãos, Pai do Senhor, eu quero falar aqui nessa manhã o Salmo 23. Esse Salmo, ele fala demais comigo, que o Senhor, Ele vai ser sempre o meu pastor, não vai deixar faltar nada para mim. E papai, o irmão José foi falando versículo por versículo, do jeito que o pregador falou, mas o pregador falou debuiando tudo. E o irmão José na simplicidade, daqui a pouco a igreja toda estava chorando, daqui a pouco a gente começou a ser batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco pessoas começaram a entregar profecias, todo mundo chorando, e o irmão José entregou o microfone, o pastor chorando, todo mundo chorando, e o coral chorando. Ele falou o Salmo 23, e o pregador abraçou o irmão José e disse:
Irmão José, que mistério é esse? Eu preguei essa mesma mensagem e eu falei tudo do Salmo, eu contei tudo do Salmo, eu falei quantas letras tinha o Salmo, eu falei por que Deus revelou isso para Davi nesse Salmo, e nada aconteceu. Por que o Senhor só falou nessa simplicidade e isso aconteceu? Ele falou assim: porque eu não conheço só o Salmo, eu conheço o Deus do Salmo. A diferença está em conhecer a Deus. O evangelho que nós pregamos está em conhecermos o evangelho que para nós foi revelado, e ele foi revelado por Cristo. Precisamos pôr mais autoridade naquilo que pregamos. Esse tesouro está em nós, para que a excelência deste evangelho, que é poder, seja de Deus e não de nós. O verso de número 7: temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este evangelho, ele só vai ser conhecido quando você se colocar na brecha, quando você se colocar na posição e deixar Deus fazer. Nosso tesouro não pode ficar no anonimato. O que temos não pode ficar só para nós. Vamos anunciar a palavra de Deus. Cristo nos salvou para que outros fossem salvos pela nossa pregação. Aleluia! Cristo nos salvou para que outros fossem salvos pela nossa pregação. E eu quero só ler o último texto. Coloca para mim, por favor, Números capítulo 6, verso de número 22. Uma palavra que Moisés libera para a nação de Israel. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia! O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Que esta paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida. Pega na mão de alguém perto de você e ore por ele aí. Ore agora, Senhor Deus. Eu oro neste momento. Eu oro, Senhor, neste momento. Eu oro, Senhor, neste momento. E eu abençoo, e eu abençoo, e eu abençoo, e eu abençoo, e eu abençoo. Eu abençoo, Senhor.